Os números da pandemia do coronavírus, jornalista Beto Almeida, deixam assustados milhões de brasileiros, milhares de cearenses e mudam a agenda política no país que, em 2020, tem como principal evento as eleições para a escolha dos novos vereadores e prefeitos. A mudança da data da eleição depende de uma emenda à Constituição Federal. Os senadores, Beto Almeida, tomaram nesta segunda-feira uma decisão de jogar para o mês de julho qualquer posição mais definitiva sobre o adiamento das eleições municipais. Temos pela frente o mês de junho e se os números da pandemia do coronavírus apontarem para uma queda brusca na quantidade de pessoas infectadas, talvez não haja alteração no calendário das eleições. Mas o mês de julho será determinante, uma vez que nesse período, entre 20 de julho e 5 de agosto, teremos as convenções partidárias para a oficialização de candidaturas de vereadores e prefeitos. Teremos na primeira semana de julho uma posição mais definitiva, como eu falei, do adiamento ou não das eleições municipais de 2020. Luciano, e ficou decidido já em reunião do Colégio de Líderes no Senado nesta segunda-feira, por exemplo, que nenhuma matéria envolvendo as eleições municipais desse ano, nenhuma matéria será votada antes, do dia 30 de junho. Óbvio, até lá os congressistas vão analisar como é que vai se desenvolver essa crise do coronavírus, vão manter conversas com os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, avaliar os cenários, enfim, principalmente saber, Luciano, até que ponto dá para segurar e dá para empurrar, vamos dizer assim, a questão da decisão da realização do primeiro e de um eventual segundo turno das eleições municipais deste ano. Mas você disse bem, isso tem prazo. O máximo que dá aí para aguentar, Luciano, é até aí a primeira quinzena de... Antes até, começo de julho logo. Tem um mês de junho todo, mas a primeira semana de julho tem que ser decisiva para tomar alguma medida em relação às mudanças que serão feitas para aprovar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, e aí sim estabelecer a data das eleições, em que período ela vai ocorrer. Porque você colocou bem, o calendário está correndo, calendário eleitoral, e a partir do dia 20 de julho, até o começo de agosto, dia 5, será o período das convenções, Eu pergunto, essas convenções, elas vão ter condições de serem realizadas de forma presencial? Elas vão ocorrer, Luciano, apenas pela internet, de forma virtual? Além disso, como é que se faz uma campanha, por exemplo, sem que haja contato físico com o eleitor? Então, todas essas preocupações estão pairando na cabeça dos deputados, dos senadores e, logicamente, do próprio ministro Luiz Barroso, que ontem assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Os deputados e os senadores, eles têm que aprovar esse projeto de emenda à Constituição, porque é lá na Constituição que estabelece o seguinte, que as eleições, elas são realizadas no primeiro domingo de outubro e o segundo turno 20 dias depois. Qualquer alteração tem que passar por uma mudança na Constituição. E um detalhe, Luciano, não pode passar também de dezembro, porque aí já vira o calendário eleitoral, já vira o ano seguinte. Então é uma preocupação que eles têm para acompanhar, para dar agilidade nisso, mas tudo feito de acordo com a evolução dessa epidemia. Nada pode passar além disso.